pessoal, tudo bem? Aqui Pastor Carlos Martins. Nossa leitura de hoje está nos Salmos do 103 ao 105. O Salmo 103 é um salmo de Davi, onde Davi dá uma ordem para sua própria alma e ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E aí o salmista Davi segue nesse texto falando do caráter misericordioso de Deus. Ao que parece, depois daquele evento quando Davi está trazendo a arca para Jerusalém, quando Uzá é morto, Davi parece que vai estudar um pouco a lei e ele percebe o caráter misericordioso da lei. A lei de Deus não é uma lei que se preocupa em condenar, ela não tem essa intenção. A lei de Deus se preocupa em cuidar, em tratar, em proteger o inocente e também em absolver, em perdoar o arrependido, aquele que percebe sua condição e sua necessidade de Deus, se arrepende dos seus atos e busca então a presença do Senhor. Isso é a lei de Deus, ela tem um caráter de misericórdia. Tanto é que quando o salmista Davi chega no versículo 13, ele abre um parêntese, ele vem falando da grandeza, do poder desse Deus, de como esse Deus é bom, de como esse Deus é maravilhoso, de como ele se manifesta para Moisés. E de repente ele fala de um Deus Pai. Ele fala no versículo 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. É lindo esse salmo. E ele termina dizendo: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. É lindo esse salmo. No Salmo 104, o salmista começa também dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Neste salmo, o salmista, ele parece ter uma visão, um estudioso de astronomia. Há uma revelação de Deus nesse salmo. Ele parece ter estudado as grandezas, ter reparado no trovão, ter reparado nas coisas da natureza. E ele fala sobre coisas grandes e de repente ele joga para coisas pequenas, comuns, cotidianas, que nós nem sempre reparamos. Ele vai falar sobre a sorte de ter o pão na mesa, do vinho que alegra o coração, do azeite que dá brilho ao rosto, o alimento que cada um de nós, que nós precisamos para viver a vida, para levantar, para ter forças para lutar. E aí ele, lá no versículo 27, ele vai dizer: todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por todas as obras. Neste salmo, o salmista tem uma observação, inclusive, da natureza. Ele diz que até os leõezinhos, esperam de ti, Senhor. E o salmista está dizendo que há um equilíbrio na natureza. E não é a mãe natureza que estabelece esse equilíbrio. Foi o próprio Deus que criou as coisas grandes e as coisas pequenas. Foi o próprio Deus que criou a forma, o mecanismo, como quando você depois deixa um alimento, ele se apodrece, e Deus cria o alimento novo e bactérias consomem aquele alimento e aquele alimento volta a ser adubo na natureza.
Mas também Deus criou as coisas grandes e os pequenos animais, os que caçam e os que são caçados. Deus criou os insetos. Há um equilíbrio na natureza. Há uma coisa linda que, repito, não foi a mãe natureza que estabeleceu esse equilíbrio. Foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que criou o universo, que põe a terra na posição que ela está, a lua na posição que ela está. E tudo isso louva e glorifica o nome do Senhor. O Salmo 105, ele faz um breve relato de como Deus estabeleceu a nação de Israel. Ele fala um pouco sobre o chamado, o salmista fala: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Sabe, nesse salmo, o salmista vai dando detalhes do tempo da libertação do Egito, vai falando do poder como Deus estabeleceu então a nação de Israel. E eu penso que também esse salmo serve para nós, igreja, nos tempos de hoje, porque também quando nós olhamos para essa história tão bonita e tão poderosa, da forma como Deus criou a nação de Israel, também a igreja foi criada de maneira linda, de maneira poderosa. Deus destruiu toda uma estrutura humana, resistências humanas, resistências espirituais para que a igreja fosse criada. E se nós olhamos para nós, se você hoje tiver a oportunidade de olhar um pouquinho para a sua vida, você vai perceber como Deus foi poderoso para libertar você das garras do inimigo, como Deus fez coisas grandes, coisas fortes, e como Deus continua cuidando. Esse cuidado de Deus, ele segue todos os dias da sua vida. Cada dia que você acorda, a misericórdia do Senhor se renova, e é o Senhor dizendo: vamos em frente, meu filho, vamos em frente, minha filha, porque certamente comigo você vai vencer todas as batalhas, e esse dia vai ser mais um dia de vitória. Ainda que as lutas existam, e elas sempre existirão, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos lutando. Não desista de lutar, mas perceba a presença, o cuidado de Deus, assim como Ele cuidou para que a nação de Israel se tornasse a bela e poderosa nação que hoje existe. Ele também cuida para que a sua igreja siga triunfante, e você faz parte disso. Que o Senhor te abençoe, rica, poderosa e abundantemente. Deus abençoe. Tenha um dia de paz.